para contar sobre ele. A Dona Maria, por exemplo, uma vizinha de longa data, que mora na casa ao lado há mais de 60 anos, me contou uma história que me fez arrepiar. Ela disse, com a voz embargada e os olhos fixos no casarão: meu filho, aquele sobrado já foi palco de muitos acontecimentos estranhos. Por muitas noites eu ouvi passos no andar de cima, mesmo sabendo que não havia ninguém lá. E os quadros, os olhos deles parecem que te seguem por onde você for. É como se eles não quisessem que você vire as costas. Imaginem a cena: passos no vazio, olhos que te perseguem. Não é à toa que Dona Maria sempre fazia o sinal da cruz quando passava em frente ao sobrado. Ela me contou que nunca, em todos os seus anos morando ali, viu alguém conseguir viver tranquilamente naquele lugar por muito tempo. E não foi só ela. O seu João, um senhor simpático que trabalhava na padaria da esquina, me abordou um dia, vendo minha fascinação pelo casarão. Com a voz um pouco mais baixa, como se tivesse medo de ser ouvido por alguém invisível, ele me revelou: uma família tentou morar lá há uns bons anos. Eram pessoas de bem, queriam reformar o lugar e dar uma nova vida a ele, mas não duraram nem um mês. Dizia-se que à noite eles ouviam gritos vindos do nada. Portas batiam com tanta força que parecia que iam se desprender dos batentes. No meio da madrugada, eles fugiram, pegaram o essencial e saíram correndo, sem olhar para trás, sem sequer se despedir. Nunca mais voltaram. Deixaram tudo para trás, como se fugissem de algo terrível, algo que não podia ser explicado. Gritos no meio da noite, portas batendo sozinhas, uma família inteira fugindo desesperadamente. Essas histórias só aumentaram minha curiosidade. Eu sou o tipo de pessoa que precisa ver para crer, mas confesso, um calafrio já percorria minha espinha só de ouvir os relatos. A ideia de passar uma noite ali, de desvendar esses mistérios, começou a martelar na minha cabeça. Será que eu seria louco o suficiente para entrar? A curiosidade, meus amigos, é uma força poderosa. E o medo? Bom, o medo pode ser um tempero para a adrenalina. Eu decidi que precisava ver por mim mesmo. Contra o conselho implícito de todos os moradores, eu tomaria uma decisão que mudaria a forma como eu via o mundo. E talvez, como o mundo me via, eu passaria a noite no sobrado da rua São José. Era uma noite sem lua. O ar estava ainda mais pesado. Eu me aproximei do casarão com apenas uma lanterna na mão, meu coração batendo forte no peito. A porta, aquela mesma porta entreaberta das histórias, parecia me convidar, ou talvez me desafiar. Respirei fundo, tentando acalmar a pulsação, e cruzei o limiar. O silêncio lá dentro era absoluto, mas de um tipo assustador. Não era o silêncio de uma casa vazia, mas um silêncio pesado, denso, como se o próprio ar estivesse comprimido. Parecia que a casa respirava comigo. Cada inspiração e expiração ecoando nas paredes de madeira antiga. Cada passo que eu dava no assoalho velho produzia um rangido que parecia gritar no vazio. Eu me senti um intruso, um invasor em um lugar que tinha vida própria, uma vida que não me queria ali. No corredor principal, pendurados nas paredes úmidas, havia retratos antigos, rostos desbotados pelo tempo, as cores se misturando em tom sépia, mas o que me chamou a atenção, o que me fez parar, foram os olhos. Eles pareciam me seguir, seus olhares fixos em mim. Não importa para onde eu olhasse, era como se as almas dessas pessoas, ou algo mais, estivessem ali, observando cada um dos meus movimentos. Um arrepio gélido percorreu minha nuca, e foi então que ouvi um sussurro, quase inaudível, que parecia vir de dentro das paredes, ou talvez de trás de mim. A voz, que parecia antiga e cansada, disse: "Você não deveria estar aqui."
Meu sangue gelou. Eu me virei rapidamente, apontando a lanterna para todos os cantos, mas não havia nada, apenas as sombras, dançando com a fraca luz da lanterna e os olhos dos retratos me observando. Apesar do medo que começava a me consumir, eu não podia recuar. Eu tinha vindo para descobrir e não iria embora sem tentar. Subi as escadas, degrau por degrau, cada um rangendo sob meu peso, como se a própria escada estivesse reclamando da minha presença, alertando-me para não prosseguir. O cheiro de mofo e de coisas antigas preenchia o ar, uma mistura de lembranças e de algo mais sombrio. Ao chegar no topo, no corredor do andar de cima, uma porta se abriu lentamente, com um gemido que me fez pular. O coração martelava no meu peito. Eu apontei a lanterna para dentro do quarto. O ar ali era incrivelmente frio, ainda mais pesado do que no andar de baixo. E bem no centro do cômodo, uma cadeira de balanço se movia, para frente e para trás, para frente e para trás, com um ritmo lento e constante, como se alguém tivesse acabado de se levantar dela. Não havia janelas abertas, não havia vento, mas a cadeira se balançava. Um vento gelado, quase glacial, percorreu meu pescoço e eu senti uma presença distinta, pesada, quase palpável, atrás de mim. Eu girei, mas não havia ninguém, apenas as sombras, que pareciam se contorcer nas paredes, formando figuras que pareciam querer me alcançar, sussurrando coisas que eu não conseguia distinguir, mas que soavam sinistras e ameaçadoras. Meu coração disparou de vez, e cada som parecia amplificado. Os rangidos da casa, o balançar da cadeira, até mesmo o som da minha própria respiração ofegante. Foi então que a voz, aquela voz distante e etérea, ecoou novamente pelo corredor, mas desta vez era mais clara, mais definida e parecia vir de todos os lugares, ao mesmo tempo, envolvendo-me. Você veio por curiosidade, agora não pode sair. Essa frase me atingiu como um raio. O medo me dominou por completo. Não era mais curiosidade, não era mais aventura. Era pânico. Eu corri escada abaixo, tropeçando nos degraus, com adrenalina pulsando em minhas veias. Cheguei à porta da frente, a mesma que havia me convidado a entrar, e tentei abri-la. Estava trancada. Empurrei, puxei, forcei, com toda a minha força, mas ela não cedia. O suor escorria pelo meu rosto, misturado com as lágrimas de desespero. Eu ouvia os rangidos, os sussurros, e parecia que as sombras se aproximavam, preenchendo o espaço atrás de mim. Com um último empurrão desesperado, a porta finalmente cedeu, se abrindo com um guincho agudo. Eu caí para fora, para a rua, respirando o ar da madrugada com avidez, como se estivesse me afogando. Meu corpo tremia incontrolavelmente. A porta se fechou sozinha, com um baque seco atrás de mim. Quando olhei para trás, o sobrado da rua São José estava imóvel, silencioso, como se nada tivesse acontecido. As janelas escuras pareciam me encarar, guardando todos os seus segredos, mas eu sabia que as histórias eram verdadeiras. Cada lenda, cada relato dos moradores, tudo fazia sentido agora. O sobrado da rua São José ainda guarda seus segredos, e ele continua lá, desafiador, misterioso. E se você passar por lá à noite, talvez ele esteja esperando por você. Talvez ele te convide a entrar e, quem sabe, não te deixe sair. O que vocês fariam em uma situação dessas? Teriam coragem de entrar? Deixem seus comentários aqui embaixo. Quero saber o que vocês acham dessa história arrepiante. E se gostaram, não se esqueçam de dar aquele like e se inscrever no canal para mais histórias como essa. Ativem o sininho para não perderem nenhum vídeo novo. Muito obrigado por assistirem e até a próxima aventura.